Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e no vídeo de hoje contaremos a história completa da HQ Marvel Dark Ages. A tradução seria a Era das Trevas ou a Era Sombria e faz total sentido, porque os heróis da Marvel terão que viver em um mundo pós-apocalíptico depois que o incidente acabou com a eletricidade em toda a Terra. Essa saga se passa em uma outra realidade, então não é preciso ler nada antes para acompanhar, com o roteiro do Tom Taylor e a arte do Iban Coelho. Não esqueça de deixar o like para apoiar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder histórias como essa e sem mais demora, vamos à história! A história é narrada por Peter Parker, que diz que tudo começou em uma tarde de sexta-feira como qualquer outra. Em seu apartamento está o Luke Cage, a Jessica Jones e a sua filha Dani, todos colocando os assuntos em dia. Inclusive, nessa realidade, Peter tem uma filha chamada May que já despertou seus poderes de aranha. Preocupada, a Mary Jane manda o Peter tirar sua filha do teto. No entanto, nesse momento, pai e filha sentem uma terrível dor de cabeça devido à grande manifestação do sentido aranha. E não só eles, vemos que o Miles Morales e a Aranha Fantasma também sofrem com a mesma dor. Peter já tinha sentido algo parecido quando o Galactus se aproximou da Terra, mas isso aqui era muito pior. Em outro lugar, a Moon Girl também detectou algumas leituras fortes em seu computador e rapidamente corre para o edifício Baxter em seu dinossauro. E enquanto os telepatas dos X-Men, Jean Grey e Charles Xavier sentiram ameaças jamais sentida antes, o Apocalipse também detectou uma força ancestral, como se fosse um tipo de chamado. De volta ao apartamento do Peter, ele informa Luke sobre seu sentido de aranha, dizendo que algo muito ruim está prestes a acontecer. Então ele manda a Mary Jane ficar segura em algum lugar e também parte para o edifício Baxter. A Moon Girl é a primeira que chega à sede do Quarteto Fantástico e foi aqui que ocorreu o primeiro tremor. Sim, um tremor que abalou toda Nova York, e com as leituras da Moon Girl, os gênios logo deduziram que alguma coisa estava atacando de dentro da Terra. Nisso, a Valéria, filha do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível, concluiu que o mundo estava acabando, e de repente o Vigia Uatu apareceu e confirmou sua conclusão. Ele estava observando a Terra e agora ela tem apenas algumas horas. Ele explica que há 10 bilhões de anos, uma máquina viva chamada de Unmaker, literalmente desfazer ou desfazedor, foi criada para interromper a entropia do universo consumindo buracos negros. No entanto, por tanto consumir escuridão, ela acabou sendo corrompida e começou a desfazer galáxias inteiras, até que ela foi vencida pelo Tribunal Vivo. Como o corpo do Unmaker continha muito poder, ele não foi destruído. Em vez disso, ele foi colocado para dormir e foi aprisionado no centro de um planeta recém-criado. E esse planeta era justamente a Terra. No entanto, agora este ser está acordando e quando completar o seu despertar, ele destruirá a Terra e outros mundos além. Ouvindo isso, as maiores mentes do planeta decidem que a melhor forma de enfrentar essa ameaça é através de um confronto direto. E por isso, uma equipe de ataque foi formada, contendo o Visão, outra máquina viva, a Feiticeira Escarlate, uma modeladora da realidade, o Doutor Estranho, a Mulher Invisível para protegê-los do calor do núcleo da Terra e a Coisa, que seria a força bruta da equipe. Daí, eles atravessam o portal, levando as últimas esperanças da Terra consigo e ficam frente a frente com a gigantesca e antiga máquina viva. O detalhe é que a criatura robótica nem ligou para eles, apenas continuou golpeando a Terra em sua tentativa de escapar do núcleo do planeta e os heróis quase são soterrados pelos escombros. Seus golpes continuam causando tremores em todo o planeta. Wakanda teve poucos danos por conta do vibrânio abaixo dela, mas outros países não tiveram tanta sorte, com cidades sendo destruídas ao redor do mundo.
E não só a superfície foi afetada, o fundo do mar também se abriu, e Namor, o rei do mar, nada pôde fazer, se sentindo impotente enquanto a Terra tragava Atlantis. Em todo o mundo, os heróis fazem o que podem para salvar o maior número possível de pessoas, como os X-Men, os Vingadores, os Campeões e até mesmo os Fugitivos. Enquanto isso, no centro da Terra, eu gostaria de dizer que houve uma batalha, mas na verdade o que houve foi uma matança. O Coisa foi o primeiro que morreu em um ataque do vilão. Os poderes de distorção da realidade da Feiticeira Escarlate foram facilmente negados e então ela foi desfeita. Logicamente, isso doeu muito no Visão, que ficou muito furioso e se jogou dentro da cabeça do Unmaker, comprando alguns segundos preciosos, e desde então ele não foi mais visto. A Mulher Invisível já não aguentava mais se defender, enquanto o Doutor Estranho, desesperado, buscava em outras realidades qualquer coisa que pudesse usar contra o vilão, até que, de repente, ele achou uma arma. Ele abriu um portal para uma dimensão onde a eletricidade não podia funcionar, um reino devastado por um pulso eletromagnético. E quando o Unmaker entendeu qual era o seu plano, ele atacou, perfurando o campo de força da Mulher Invisível e golpeando fatalmente o Doutor Estranho. E enquanto o herói morria, a explosão do pulso eletromagnético deteve a grande máquina viva. Vitorioso, com seu último fôlego de vida, o Estranho mandou a Mulher Invisível de volta para casa. Contudo, infelizmente, a sua morte deixou o portal aberto e a constante onda eletromagnética cresceu e inundou a Terra. Tudo que funcionava com eletricidade foi desativado. A Terra entrou em um estado de escuridão e o que havia nos céus literalmente começou a cair. Foi por conta disso que o traje do Homem de Ferro deixou de funcionar e ele se chocou contra um avião, perdendo uma perna. O Hank Pym acaba ficando preso em seu tamanho gigante e a Vivi fica offline. Nesse momento, o Homem-Aranha já estava voltando para casa e com seus disparadores de teia desativados, ele acaba sofrendo uma baita queda. Ao se recompor, ele observa que o prédio foi recentemente dizimado por um tremor. E em pânico, ele tenta encontrar sua família. Peter começa a ser dominado pelos sentimentos mais sombrios, até que, de repente, ele sente que ainda há esperança. Isso porque ele encontra sua filha May levantando um pedaço de entulho que salvou a Mary Jane e mais 2 civis. E provavelmente esse é o único momento verdadeiramente feliz desse primeiro capítulo. Daí, damos um salto de 7 anos à frente. Vemos um Peter Parker mais velho comentando como o mundo se reconstruiu, um mundo que valia a pena se orgulhar. Entretanto, anos depois de as luzes terem se apagado, veio o Apocalipse. E é quando vemos o vilão Apocalipse junto com 6 heróis que agora parecem ser do mal. Entre eles estão Miles Morales, que parece estar corrompido pelo Venom, o Homem de Ferro com uma nova armadura movida a vapor, o Senhor Fantástico e o Fera dos X-Men. O capítulo 2 começa mostrando que depois que o mundo ficou completamente em escuridão, as pessoas ficaram angustiadas e com muito medo. E o seu medo e a sua dor logo se converteu em raiva. Guerras começaram a acontecer por todo o mundo. As pessoas lutavam por fronteiras, recursos, por ideologias e tudo isso gerou o caos. Milhões de vidas humanas foram perdidas, incluindo o Gavião Arqueiro e o Treinador. No entanto, logo em seguida, cortando todo esse medo e caos, veio a voz da calma. Uma mensagem começou a se espalhar. As coisas não precisam ser assim. Era isso que os heróis divulgavam ao redor do mundo. Eles acreditavam que existia outra alternativa, uma maneira melhor de lidar com tudo isso, e essa era a união. Esse mundo pós-apocalíptico não precisava ser um mundo mau, e com o uso de telepatas, essa mensagem foi recebida e bem aceita por toda a população.
O interessante é que a queda da civilização também trouxe algo bom. Por exemplo, até o Peter Parker poderia passar mais tempo com sua família, e isso seria extremamente necessário, já que agora ele tinha uma filha com os mesmos poderes que ele. Com uma população menor, sem eletricidade e sem industrialização, o planeta começou a se curar. As pessoas deixaram os lugares inóspitos para trás e foram viver em centros populosos. Essas supercidades estavam conectadas pelo Professor Xavier, e graças a isso, mesmo com a distância, todas essas cidades se comunicavam, todos com o mesmo propósito. Wakanda se tornou a capital desse novo mundo, onde os humanos sem poderes mais inteligentes, unidos pela Jean Grey, inovavam todos os dias. Eles trabalhavam com a Moon Girl, Shuri, Tony Stark, Valeria Richards, T'Challa, a Vespa, Amadeus Cho e o Doutor Destino. Eles imaginavam como seria esse novo mundo, sonhando com sistemas novos de eletricidade e de produção de alimentos. Eles conseguiram de fato criar uma utopia, e essa utopia era protegida por redes, ou melhor dizendo, por teias. Quando algum inimigo chegava na cidade, as teias eram rompidas e instantaneamente um sino de alerta era tocado. O Demolidor, que atua como um dos vigias, revela que os agressores são as criaturas da noite, e quando um desses ataques foi detectado, uma equipe especial foi enviada, composta pelo Blade, a Elsa Bloodstone, uma caçadora de monstros, Wolverine, que aqui é a Laura Kinney, e a Gabrielle Kinney, que é um clone da Laura. É aqui que descobrimos que as ameaças que eles enfrentam são vampiros e lobisomens. Sim, galera, com as luzes apagadas em todo o mundo, as criaturas da noite começaram a aparecer e atacar com muita frequência. Ainda bem que alguns dos heróis eram muito mais temíveis do que qualquer monstro. Durante esse ataque, em uma caverna não muito longe, estavam o Tony Stark e a Pepper Potts. Ele costumava trabalhar aqui todas as noites, no entanto, nesse dia um vampiro apareceu em sua caverna. Felizmente, nesse momento, o Capitão América aparece estraçalhando o vampiro e ele brinca, dizendo que não acredita que um gênio como Tony não colocou uma porta aqui. Essa é a primeira vez que eles se encontram em muito tempo e ficam muito felizes ao se verem. Eles conversam um pouco sobre a nova vida e Steve revela que esteve na Europa, que segue sendo governada com punho de ferro. Ele diz que eles precisam de ajuda e chama Tony para dar um passeio. É aqui que vemos que o Tony usa uma perna mecânica e ele informa que sente saudades da eletricidade, tanto que ele cria coisas em sua mente todas as noites, máquinas que nunca serão ligadas. Ele sabe que Steve veio procurá-lo para eles entrarem em guerra contra a Europa, mas de acordo com o Capitão América, isso não é necessário. Ele diz que existe uma maneira de ligar todas as máquinas que Tony deseja, mas primeiro ele quer lhe mostrar algo. É aqui que aparece o Apocalipse ao lado do Conde Drácula e uma horda de vampiros. Imediatamente, Tony joga uma granada de luz que aniquila todos os vampiros, quer dizer, menos o Drácula, que é muito mais forte e rápido que os vampiros que Tony matou, e ele segura Tony pelo pescoço. Tony pede ajuda ao capitão. No entanto, Steve responde que não e golpeia Tony, que desmaia na mesma hora. É nesse momento que descobrimos que não era o Capitão América, e sim a Mística, e dessa forma os vilões conseguiram alcançar seu objetivo. Daí, eles se teleportam de volta justamente para a Europa, onde vemos que a civilização tem se desenvolvido muito mais rápido. O Apocalipse acorda Tony e diz que a partir de agora ele trabalhará para ele, assim como muitos outros escravos que ele tem aqui. Tony imediatamente recusa, mas o vilão começa a jogar com ele, dizendo que ele sabe que o mundo precisa evoluir e o leva para outro lugar onde aparentemente energia tem sido gerada. É aqui que ele se encontra com o Senhor Fantástico e a Coração de Ferro, que os heróis achavam que estavam mortos. Tony quer saber o que o Apocalipse fez com eles. No entanto, o Senhor Fantástico apenas diz que ele lhes deu uma oportunidade. Tony não entende como a energia está funcionando aqui, e é quando ele percebe que o vilão criou uma caixa de Faraday que é imune ao pulso eletromagnético que tomou conta da Terra.
Só que, para isso, ele precisaria de um ímã muito forte. E é quando é revelado que esse ímã é, na verdade, o Magneto. Sim, galera, o Magneto é conectado a uma máquina sendo torturado, e são os seus poderes que protegem esse lugar do pulso eletromagnético que envolve a Terra. Tony também se pergunta por que as pessoas estão trabalhando para o Apocalipse, e a resposta é o Homem Púrpura. Sim, galera, o Killgrave trabalha para o Apocalipse e usando seu controle mental, ele pode fazer qualquer pessoa fazer o que ele deseja. E enquanto o Homem Púrpura exerce sua vontade sobre a mente de Tony Stark, o Apocalipse explica qual é o seu verdadeiro plano. Lembram que ele sentiu o despertar do Maker? Bom, ele descreve isso como tocar a mente de algo mais poderoso que um deus. E com o intelecto nível gênio do Tony Stark, o vilão planeja despertar o Maker mais uma vez em uma tentativa de reivindicar o poder do ser para si mesmo. O capítulo 3 começa com a narração do Peter Parker, dizendo que houve um tempo antes de tudo ser consumido pelas chamas em que tudo parecia bem. Então vemos o Tocha Humana usando seus poderes para aquecer uma chaleira. Acontece que ele está em uma festa do chá para a Danny Cage e a May Parker. Em um ato de exibição, Johnny diz que já queimou tão forte que derreteu Galactus. No entanto, para sua surpresa, as garotas revelam que nunca ouviram falar do Galactus. O Homem-Aranha e o Luke Cage dizem a Johnny para deixar as meninas se divertirem, e é quando a Jessica Jones aparece. Ela se aproxima com uma expressão nada boa, e os heróis logo percebem que algo está errado. Daí, pulamos para o laboratório do Tony Stark, onde o Blade, Wolverine e a Gabi Kinney investigam o desaparecimento do Tony. Pepper diz que o Tony tinha saído com o Capitão América, no que a Gabi logo interrompe para dizer que Steve não esteve aqui. O seu visitante era na verdade um impostor, com um cheiro completamente diferente do Steve Rogers. E é quando a Wolverine reconhece o cheiro da Mística. Imediatamente, eles começam a seguir os rastros deixados, e a Wolverine deduz que o ataque que houve na noite passada era apenas uma distração. Daí, eles finalmente chegam à clareira, onde novamente deduzem que a Mística não estava sozinha, que muitos vampiros morreram aqui, e a Laura descobre que foi o Apocalipse quem sequestrou o Tony Stark. Então cortamos para Wakanda, onde o Doutor Destino sugere que eles ataquem a base do Apocalipse para resgatar o Tony, já que as habilidades do maior fabricante de armas que já viveu não pode cair em mãos erradas. A Pepper diz que o Tony é muito mais do que isso, no que o Victor Doom simplesmente a ignora, mas diz a T'Challa que é melhor eles agirem logo. A Pepper se oferece para liderar o ataque, ao que o Homem-Aranha e o Tocha Humana logo se oferecem para se juntar a ela. A Mulher Invisível os lembra que eles nem mesmo sabem se o Tony está vivo, e percebendo que eles estão correndo contra o tempo, o Pantera Negra diz que tem alguém que pode fazer isso muito mais rápido do que todos. Sim, é claro que eles estão falando do Mercúrio. O velocista é despachado como um batedor, usando sua velocidade sobre-humana para se infiltrar no território do Apocalipse e sair antes que alguém sequer soubesse que ele esteve lá. E ele poderia ter feito exatamente isso, claro, se não fosse pelo que descobriu. Sim, galera, ele é pego de surpresa pela visão do Magneto ainda vivo, embora escravizado. O Mercúrio tenta desesperadamente salvar o seu pai, mas é eletrocutado pelas defesas do Dr. Octopus. O vilão pergunta se ele deve ser aprisionado junto com os outros, mas o Apocalipse tem outros planos para ele. Pouco tempo depois, o Mercúrio é enviado de volta para Wakanda, e quando o Pantera Negra pergunta o que ele descobriu, os heróis conseguem sentir que algo está errado com ele, mas infelizmente já era tarde demais. Em um segundo, o Mercúrio quebra o pescoço da Okoye e pega sua lança, evita as tentativas do Homem-Aranha de contê-lo com suas teias, e na sequência ele acerta o Tocha Humana, traspassando a lança em seu coração para o desespero dos heróis. Tudo aconteceu muito rápido.
A Jean Grey só demorou um segundo para alcançar a mente do Mercúrio e fazer com que ele apagasse, mas já haviam sido causados danos demais, danos irreversíveis. Devido ao ferimento, Johnny é incapaz de controlar seus poderes e manda todos fugirem, mas a Sui promete que não vai deixá-lo. Daí, o Tocha Humana é consumido pelas chamas e se torna uma supernova que resulta em uma grande explosão. A Susan usa seu campo de força para conter a explosão, enquanto deixa de propósito as pernas do Mercúrio serem incineradas. Ela salvou tantos nesse dia, mas apesar de todo seu poder, ela não conseguiu salvar seu irmão. Algum momento depois, o Mercúrio, agora acamado, recobra seus sentidos, revelando que o Homem Púrpura o fez prisioneiro em seu próprio corpo. Ele pede desculpas por tudo o que aconteceu, no que a Jéssica recorda amargamente que isso já aconteceu com ela e diz que a culpa não foi dele. Pietro ainda revela que o Apocalipse construiu uma caixa de Faraday usando o magneto como fonte de energia. E mais, ele diz que não apenas o Tony Stark estava lá, mas também Fera, Riri Williams e o Senhor Incrível. A Sui fica indignada ao saber que seu marido ainda está vivo, e essa informação foi o que causou o que viria a seguir. Lembrem-se que a Sui estava de luto, ela tinha acabado de ver seu irmão morrer sem poder fazer nada. Então, lhe deram esperança depois de 4 anos que seu marido e filho poderiam estar vivos. Imediatamente ela se retira do quarto, enquanto os outros heróis planejam enviar uma força-tarefa à Europa na manhã seguinte, mas, segundo a narração do Peter, alguns deles não iriam retornar. Enquanto isso, o Apocalipse diz ao Miles Morales que os heróis virão para detê-los e pergunta se os 3 estão prontos. Ou seja, o Miles não está ligado apenas ao Venom, mas também ao Carnificina. Sim, galera, os simbiontes dizem que eles estão preparados para caçar, enquanto o Apocalipse se diverte com tudo que está acontecendo. O capítulo 4 começa mostrando que o Noturno é agora um capitão de um navio. Quer dizer, na verdade é um aeroporta-aviões, só que devido à falta de energia, ele foi transformado em um navio. Acontece que os heróis estão usando essa forma de locomoção para levar milhares de refugiados da Europa até Wakanda. Inclusive, a responsável por empurrar o navio pelo mar é a Tempestade, que garante às pessoas que elas ficarão seguras agora e lhes dá boas-vindas à África. Assim que desembarcam em Wakanda, a Tempestade vai direto ao encontro do Pantera Negra no que ele a chama de Minha Rainha. Sim, galera, nessa realidade, o casal permaneceu unido, e à medida que eles conversam sobre como estão deixando suas fronteiras abertas para os refugiados devido à ameaça do Apocalipse, descobrimos que eles também têm uma pequena filha chamada Nico Sazana. A garota imediatamente se joga nos braços da mãe e deseja passar um tempo com seus pais. No entanto, nesse momento, aparecem a Mulher Invisível e a Pepper Potts, que está usando aquele traje a vapor do Homem de Ferro, e elas desejam falar com o Pantera Negra. A Tempestade sabe que deve ser muito importante, mas antes ela pergunta onde está Okoye, no que o T'Challa responde que eles precisam conversar sobre isso, o que já faz a Tempestade presumir o pior. A bordo do porta-aviões, a Pepper conta ao Nick Fury tudo que eles descobriram no capítulo anterior, que o Apocalipse está mantendo alguns heróis em cativeiro, incluindo Tony Stark e o Senhor Fantástico. Elas expressam seu desejo de iniciar uma missão de resgate, no que Nick e o Noturno questionam muito isso, porque eles acabaram de chegar e a tripulação está exausta. Mas as duas mulheres estão dispostas a ir com ou sem este porta-aviões, e tudo o que elas pedem é apenas um pequeno navio de sua frota. O Nick Fury ainda fala do risco de Namor, saqueadores ou qualquer outra força do Apocalipse aparecer. No entanto, a Rainha Tempestade diz que ela vai usar seus poderes para levar o navio até a Terra do Apocalipse o mais rápido possível. Então é decidido ter vários heróis para proteger Wakanda, enquanto a maioria parte na missão de ataque. Vemos eles se despedindo de seus familiares e amigos, ou pelo menos a maioria deles.
A pequena May e a Danny Cage não vieram se despedir de seus pais porque estão com muito medo de que eles não retornem. De toda forma, a tempestade usa seus poderes para soprar as velas do navio, o que dá início a uma viagem que seria muito perigosa. O Nick Fury até avisa ao Peter que ainda dá tempo de voltar, mas ambos concordam que eles gostam desse mundo que construíram e com certeza isso é algo pelo qual vale a pena lutar. Naquela noite, eles pararam a 10 milhas de Portugal. Tudo estava calmo, tudo estava em paz. E como a tempestade precisava descansar depois de usar seus poderes o dia inteiro sem parar, eles precisavam parar ali. Aproveitando a ocasião, o Dr. Destino conversa com o Homem-Aranha, a Wolverine Laura Kinney, a Gabi Kinney, o Luke Cage e a Jessica Jones, dizendo que essa não é só uma missão de resgate. Eles precisam matar o Apocalipse e tomar a Europa. A Wolverine acredita que o Dr. Destino quer governar a Europa no lugar do Apocalipse, dado o histórico do vilão. No entanto, Victor garante que não é esse o objetivo, questionando quando os heróis vão começar a confiar nele. De todo modo, a Jessica Jones encerra o assunto dizendo que aqui não é lugar para eles decidir quem devem matar. No entanto, nesse momento, eles escutaram um grito. Um grito que, segundo Peter Parker, não fazia sentido, porque era de uma voz que ele conhecia bem até demais. É aqui que é revelado que a May Parker e a Danny Jones Cage se infiltraram no navio escondidas de seus pais. Por isso que elas não foram se despedir deles, elas sabiam que se elas pedissem, eles não iriam deixar e então entraram escondidas. E as coisas ainda iriam piorar, porque nessa hora o sentido aranha dispara, revelando que tem alguma coisa lá fora. E, de fato, o Nick Fury é simplesmente traspassado por uma corrente bem na frente de todo mundo. E quando, de repente, ele é puxado, descobrimos que os agressores são os saqueadores fantasmas. Acontece que quando o mundo escureceu, piratas à deriva fizeram o pacto para poderem arder em chamas para sempre. Desde então, eles arrastaram milhares à morte, vítimas afogadas e queimadas ao mesmo tempo. O Noturno imediatamente avisa a Tempestade que eles precisam ir, porque se os saqueadores os alcançarem, o navio será incendiado. A Wolverine, a Gabi Kinney e o Colossus tentam atrasar os saqueadores, com o mutante as arremessando nos vilões enquanto as garotas causam aquele estrago. Talvez você pense, mas eles pararam o navio a apenas 10 milhas de Portugal. Pois é, sendo perseguido pelos saqueadores, essa distância parecia uma eternidade. À medida que os saqueadores atiravam nos heróis, a Mulher Invisível fazia o possível para defender a todos. O Noturno também procurava usar seu poder de teletransporte para salvar o Nick Fury. E com tudo isso acontecendo, os saqueadores fantasmas se aproximavam cada vez mais do navio dos heróis que continuavam com seus ataques a longa distância. No entanto, nesse momento, um monstro gigantesco surge do mar. A May fica muito assustada com ele, mas Peter diz que está tudo bem porque esse monstro está do lado dos heróis. Acontece que a criatura se trata de Fin Fang Foom, o lendário dragão milenar, e montado em cima dele está o Homem-Formiga, formando assim os Guardiões do Porto. Lembrando que o Scott Lang continua gigante porque sem a eletricidade ele nunca conseguiu voltar ao normal. O que foi bom aqui, porque com este enorme poder os saqueadores nada podem fazer, eles são facilmente derrotados pelo lendário dragão. Após o término da batalha, o Homem-Formiga cumprimenta a todos e ajuda os heróis a atravessarem o mar, mas isso custou caro demais. Vemos o Noturno se teletransportando de volta para o navio com o corpo do Nick Fury, mas é muito tarde. Nick está morto, se tornando assim mais um amigo para os heróis vingar. O capítulo 5 começa com os heróis se reunindo em Portugal para se despedirem do Nick Fury. Como vimos no capítulo passado, ele acabou morrendo, e o Homem-Aranha faz um discurso emocionante, dizendo que o Nick era um homem que havia lutado muitas guerras, mas que nos últimos anos ele estava tentando construir algo muito melhor e inclusive ajudando os refugiados a cruzar o oceano. No entanto, nesse momento, o Deadpool aparece.
Sim, galera, ele dá boas-vindas a todos e a Gabi imediatamente pede para que ele não faça piadas. Só que o Wade não entende muito bem. Para ele, não é como se alguém tivesse morrido, e é quando a Gabi lhe conta que o Nick Fury morreu. Nisso, o Deadpool fica bem chateado e reconhece que o Nick era um dos melhores. E daí, os heróis prestam um momento de silêncio em homenagem ao herói caído. Enquanto isso, em Paris, o Apocalipse continua com seus planos maléficos e é por isso que ele precisa da ajuda do Tony Stark. Então, um portal é aberto e quando os heróis escravizados atravessam, eles chegam ao centro da Terra. Sim, galera, o lugar onde o Unmaker, ou aquele que desfaz, estava dormindo e onde alguns heróis morreram lá no primeiro capítulo. Inclusive, vemos o corpo em decomposição do Doutor Estranho. Tony e os outros cientistas se aproximam do portal, de onde vem toda a onda eletromagnética que acabou com a eletricidade da Terra. Eles teorizam que, do outro lado, provavelmente há uma estrela de nêutrons emitindo um pulso eletromagnético constante. O problema agora é como desligá-la. Eles precisam conter essa onda de eletromagnetismo por 1 hora para que o Apocalipse possa assumir o controle do Unmaker. Tony diz que isso é impossível, mas ele sempre está afim de um desafio. Ao mesmo tempo, os heróis se preparam para atacar a França, só tinha um grande problema. Peter e Luke sabem que é muito perigoso levar suas filhas nessa viagem, mas o Deadpool brinca com eles, dizendo que seria muita irresponsabilidade deixar suas filhas para trás em um campo de refugiados. A Tempestade não está disposta a retornar a Wakanda para levar as meninas porque ela sabe que essa batalha será a última e os heróis vão precisar da ajuda dela. E a verdade é que toda a tripulação de Nick Fury também pensa assim. Sem outra escolha, Peter diz que está muito desapontado com sua filha por ela ter desobedecido, mas o destino intervém, dizendo que se ela não tivesse soado o alarme, o ataque dos saqueadores poderia ter sido fatal, ou seja, de certa forma sua insolência salvou a vida deles. Peter diz que não está disposto a aceitar conselhos paternais do Doutor Destino, mas a Jessica Jones o acalma, dizendo que por mais insano que pareça, as meninas ficarão melhores com eles. Isso deixa o Deadpool muito contente, que lidera os heróis em uma viagem em família ao coração das trevas. Sim, galera, o Wade diz que tem a melhor maneira de chegar ao seu destino, lhes apresentando o Deadmóvel. A Pepper Potts pergunta por que o Deadpool deveria ser o guia pela Europa, no que o Wade responde que ele já foi espancado, esfaqueado e baleado em cada cantinho desse continente, então ele é tipo um especialista em lugares a se evitar. Assim, todos eles partiram para salvar o mundo, heróis e vilões, vingadores e mutantes, crianças e dinossauros. E claro, Deadpool era o guia turístico que mostrava para eles lugares em que desastres aconteceram. Quando a noite chegou, eles tiveram que parar porque não era seguro vagar no escuro. O grupo se sentou ao redor de uma fogueira, até que nesse momento a Gabi sentiu um aroma estranho. Era como uma mistura de essências amargas e podres, embora o aroma estivesse fraco. Alguém claramente estava evitando o vento, algo estava caçando os heróis. O Blade propôs à equipe que era hora de sair para caçar o caçador, e então lá vai o Blade, a Wolverine e a Gabi Kinney. No entanto, não demorou muito para a Wolverine detectar alguma coisa em cima nas árvores, e nesse momento algo semelhante a tentáculos a ataca e a atravessa. O caos toma conta do grupo. O Blade até consegue libertar a Laura, no entanto, um outro tentáculo surge e o derruba. Um detalhe bem interessante é que a Gabi Kinney tem um poder único. Há nanitas em seu corpo para ela não poder sentir dor, mas as nanitas perderam força quando o mundo também perdeu e por isso agora ela sente tudo. Nessa hora, um tentáculo a ataca e os seus gritos podem ser ouvidos desde o acampamento. Os heróis imediatamente se preparam para a batalha. Todos sabiam que um grande perigo estava vindo atrás deles, mas o sentido aranha do Peter e da May não lhes avisava nada. O Peter até sabia que tipo de perigo poderia contornar o sentido aranha, mas quando a Garota da Lua iluminou o inimigo com sua lanterna, o Homem-Aranha viu que sua suposição estava muito errada. Isso era algo muito pior. Venom e Carnificina. 2 simbiontes unidos a um único hospedeiro que tinha acabado de derrotar a Gabi.
O vilão imediatamente também ataca a Garota da Lua, mas o seu dinossauro a protege, se jogando na frente dos ataques dele. O dinossauro ainda consegue resgatar a Gabi com uma abocanhada no vilão e na sequência ele o joga para longe. O Deadpool corre para ajudar a Gabi e eles trocam muitas piadas sobre como vários órgãos internos dela acabam de virar órgãos externos. O Homem-Aranha dispara suas teias para confrontar o simbionte, mas o Deadpool também fica tirando onda do som que os novos disparadores do Peter faz. Daí, o Peter pede para que o Deadpool pare de agir como Deadpool por um momento e também ataque o monstro. E, de fato, o Wade saca suas pistolas e começa a atirar, mas com a boca ele continua reproduzindo o mesmo som dos novos disparadores de teia do Peter. Enquanto isso, o Venom Carnificina confronta todos os heróis de uma só vez. O grupo sabe que foram pegos com a guarda baixa por um pesadelo híbrido enviado pelo Apocalipse. Mas assim que eles entraram pra valer na briga, o pesadelo não teve a mínima chance. Dois simbiontes com medo do fogo contra uma mulher de ferro alimentada por um forno. Sim, galera, a Pepper usa todo o poder de sua armadura para queimar os simbiontes, e não demorou muito para eles fugirem de seu hospedeiro. O golpe final ia ser dado pela Tempestade. Ela pediu que a Sui protegesse a todos, e uma vez que todos estavam seguros dentro de seu campo de força, agora era dois assustados aliens em chamas que perderam seu hospedeiro e com medo dos barulhos altos contra uma mulher que já foi considerada uma deusa do trovão. Sim, galera, a Tempestade desencadeou um poderoso ataque que dizimou os simbiontes. Essa noite poderia ter ido muito mal, mas felizmente ninguém morreu. Na verdade, por incrível que pareça, eles recuperaram um amigo. Isso porque é revelado que o hospedeiro do Venom e do Carnificina era na verdade o Miles Morales. E ele avisa ao Peter que sabe muito bem como o Apocalipse vai acabar com o mundo. O último capítulo começa com Miles Morales e os outros reunidos ao redor de uma fogueira enquanto o herói conta sua história. Depois do apagão, ele acabou se unindo com o Venom e foi assim que ele foi capaz de sobreviver. Por um momento, essa união até que funcionou, mas depois que o Carnificina apareceu, ambos ficaram sussurrando em sua mente e com isso o Miles perdeu o controle de si mesmo. O Doutor Destino pergunta por que os simbiontes trabalhariam para o Apocalipse, e segundo Miles, o vilão prometeu a eles algo que ninguém mais poderia lhes dar: uma nave para eles escaparem do planeta antes que a Terra seja destruída. Enquanto isso, na base do Apocalipse, parece que o Tony Stark encontrou uma solução para parar o pulso eletromagnético. Ele deseja criar uma esfera de adamantium, mas não tem certeza se isso vai realmente funcionar. O mais provável é que o Magneto acabe morrendo no processo. Então, o Reed Richards também faz alguns cálculos e conclui que o Stark está correto. Esse plano pode funcionar, mas não por muito tempo. O detalhe é que eles vão precisar de muito poder e também de adamantium. Nesse momento, o Apocalipse revela que isso é muito fácil, já que o adamantium pode ser encontrado logo abaixo deles. E é aqui que descobrimos que ele está se referindo ao Wolverine. Sim, galera, o Logan está no subsolo, até que ele reconhece o cheiro do Apocalipse e dos outros que aparecem atrás do herói. O detalhe é que o Apocalipse trouxe o Ciclope consigo. O Homem-Púrpura logo remove os óculos do Ciclope e manda ele abrir os olhos, no que Scott implora para o Logan tirar a sua vida, o impedindo de fazer isso. E, de fato, o Wolverine parte para cima do Ciclope, mas é tarde demais. Os olhos do Scott se abrem, liberando uma poderosa rajada de energia. O resultado é que a pele, o corpo de Logan é arrancado pedaço por pedaço, até que tudo que sobra dele é apenas o esqueleto de adamantium. Com isso, o Apocalipse retorna até Stark com o corpo do Wolverine, dizendo que conseguiu o adamantium que ele tanto precisava. Tony diz que não vai demorar muito para terminar o trabalho, e nessa hora o Dr. Octopus diz que precisa conversar com o Apocalipse. Então eles vão para algum lugar a sós, e Octavius diz que tudo que o Stark falou realmente deve funcionar, mas existe um grande buraco em seu plano. Se o Apocalipse mover sua mente para o One-Maker, também conhecido como aquele que desfaz, não há nada que indique que ele manterá seus poderes.
Ou seja, ele pode não ser capaz de voltar a não ser que ele destrua metade do planeta. O mutante não vê problema algum em destruir o planeta ao meio, o que leva o Dr. Octopus a pensar que o Apocalipse está louco porque isso vai acabar matando a todos. Mesmo assim, o Apocalipse não se importa nem um pouco com isso, e como o Octavius está o contrariando, ele simplesmente mata o vilão o rasgando ao meio. Não muito longe dali, os heróis estão em busca da base do Apocalipse. O que eles não sabiam é que eles tinham apenas 1 hora para deter o vilão. Peter tinha certeza que eles iriam conseguir salvar o mundo, porque eles tinham as melhores mentes ao seu lado. O Miles Morales e o dinossauro da Garota da Lua não estavam em condições de lutar, então eles ficaram para trás cuidando das crianças. Assim, Peter, Luke e Jessica se despediram de suas filhas, e à medida que avançaram, a Wolverine Laura Kinney encontrou o corpo do Dr. Octopus partido ao meio. Daí, os heróis descobrem a base do Apocalipse e logo se preparam para o ataque. Tudo começou com a tempestade, que liberou um enorme furacão sobre a base inimiga. E vendo isso, o Apocalipse mandou seus capachos preparar o Magneto, dizendo que eles não podem mais atrasar os planos. A esfera do Stark já estava pronta e o Apocalipse a poucos momentos de acabar com o mundo. O vilão também ordena que o Homem-Púrpura libere os prisioneiros que eles capturaram. E, bom, os heróis sabiam que teriam de enfrentar alguns de seus amigos, mas eles não sabiam quem exatamente teriam de enfrentar. Sim, galera, no grupo dos vilões estavam a Capitã Marvel, a She-Hulk, o Fera, o Capitão América, o Drácula, a Lady Lethal, o Ciclope e a Psylocke. Isso meio que deixa os heróis em choque, mas de acordo com o Doutor Destino, isso não muda nada. Eles tinham a missão a cumprir e só precisavam seguir o plano. Na verdade, eles nem tinham escolha. E realmente, o que se segue é uma mega batalha generalizada com vários embates muito da hora. O Homem-Aranha contra o Capitão América, a She-Hulk versus o Colossus e muitos outros. No entanto, durante a luta, o Destino chama o Drácula de idiota, dizendo que eles precisam conversar. E outro detalhe é que o Homem-Púrpura está apenas assistindo e rindo de toda a situação. Talvez esse tenha sido o seu maior erro, porque o seu sorriso é silenciado quando ele leva um tiro na cabeça. E claro que quem fez isso foi o Deadpool, para o desespero dos heróis. A Gabi Kinney diz ao Wade que a Jess e o Luke contaram várias vezes no ônibus que o plano era apenas nocautear o Homem-Púrpura, no que o Deadpool diz que não ouviu o plano porque estava dirigindo. De toda forma, com a morte do Homem-Púrpura, todos os heróis que estavam sendo controlados recuperaram sua consciência. E agora, o Homem-Aranha e os outros heróis tinham aliados não somente ali fora, como também dentro da base. Sim, galera, vemos o Tony Stark, o Reed Richards e a Coração de Ferro voltando ao normal e confrontando o Apocalipse. Isso deixou o vilão um tanto surpreso. Ele não esperava que os heróis fossem matar o Homem-Púrpura. Mas como seu plano já está quase pronto, ele pode continuar fazendo isso sozinho. Então ele se prepara para matar todos os heróis na sua frente, e foi nesse momento que o plano do Doutor Destino e da Garota da Lua entrou em ação. Nessa hora, a Sui aparece bem revoltada com tudo que o vilão fez à sua família, e nesse ponto, o Apocalipse não consegue sentir seus poderes. Isso porque a Sui criou um pequeno campo de força ao redor do lobo frontal do vilão, o impedindo de usar seus poderes. O plano da Garota da Lua acabava aqui, mas o Doutor Destino tinha outra ideia que não compartilhou com mais ninguém. De repente, o Noturno usa o teletransporte para remover a armadura do Apocalipse, e instantaneamente, o Drácula aparece por trás do vilão, o mordendo em seu pescoço e o transformando em um vampiro. Desse modo, o Apocalipse, um ser indestrutível, foi transformado em algo muito fácil de se derrotar. E, de fato, como último movimento, o Blade se joga em cima do vilão, o perfura com uma estaca de madeira e com apenas um golpe de espada ele arranca as cabeças do Apocalipse e do Drácula. Pois é, galera, vitória dos heróis, e eu diria até que foi fácil demais. Com isso, os heróis comemoram suas vitórias e temos alguns encontros bem legais, como o da Sui com o Senhor Incrível e o do Tony com a Pepper Potts. Eles ainda conseguiram resgatar o Magneto, que ainda está meio traumatizado com tudo que sofreu, mas os heróis lhe garantem que tudo vai melhorar a partir de agora. E a história termina com a narração do Peter Parker.
Segundo o Homem-Aranha, um mundo pós-apocalíptico nem sempre é uma coisa ruim. Nem sempre tem que ser um mundo cheio de terrenos baldios, dominados por pessoas vestindo roupas de couro e com caveiras. Porque, pelo menos nessa história, após a queda da civilização, veio a oportunidade de criar um mundo melhor. Então é isso, galera. Essa é uma ótima história e mesmo com o final apressado, ele ainda é satisfatório. A HQ cumpre o que promete, uma história de sobrevivência, e vimos os heróis sempre enfrentando algo desafiador. Um ataque de saqueadores fantasmas, um Mercúrio sendo controlado ou a destruição provocada pelo apocalipse. Os heróis sofreram perdas ao longo da jornada, também recuperaram aliados, e apesar do ritmo ter se acelerado muito no final, ainda assim é uma história bem divertida. A arte é excelente, o visual dos heróis nesse mundo pós-apocalíptico também foi muito bem feito, e até o tom das cores foi bem apropriado para a saga. Agora, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa história, se gostaram, não curtiram. Não esqueçam de deixar o like para ajudar o canal, compartilha o vídeo, nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!